Fala galera, eu queria ler com vocês Salmos 23, versículo 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente, essa passagem de Salmos 23 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, principalmente o versículo 4. E ao longo da quarentena, esse versículo foi citado muito nas igrejas, nos cultos e também nas orações. E esse versículo aqui, principalmente o final dele, quando Davi ele diz que a vara e o cajado do Senhor nos consolam, ele já foi usado por muito tempo para justificar a correção exacerbada ou a correção dura que alguns líderes e pastores eclesiásticos davam em suas ovelhas. Mas eu não sei se você já parou para pensar ou se perguntar qual era e qual é a função do cajado e da vara em um pastor para com uma ovelha. E ao longo dessa quarentena, enquanto eu li essa passagem, eu me perguntei qual era a função e qual é a função do cajado e da vara que um pastor carregava e carrega até hoje com uma ovelha. O cajado, ele tinha uma função, que era de resgatar todas aquelas ovelhas dentro e fora do aprisco que estavam andando ou começando a andar desgarradas do rebanho e do pastor. Então, quando um pastor de ovelha, ele olhava para uma ovelha e identificava que ela estava andando por lugares perigosos e ela estava se desviando desse rebanho, o pastor pegava o cajado e ele arqueava, ele pegava a ovelha. E o cajado naquela época e até hoje, se você pesquisar, você vai ver que o cajado tinha uma espécie de foice na ponta dela. E essa foice era para que o pescoço da ovelha fosse arqueada, fosse tomada. E a ovelha então voltasse para o rebanho. A vara, que já foi muito dita na igreja e é dita até hoje, é que muitas pessoas acreditam é um instrumento para bater. E a vara que o pastor usava era para bater, era para agredir. Mas o pastor ele não carregava a vara para bater ou corrigir ou espancar uma ovelha. A vara que o pastor usava era para bater e espancar, agredir os lobos e as feras que vinham até o rebanho para comerem e atacarem as ovelhas. Então eles usavam as varas não para baterem e não para agredirem uma ovelha, mas para agredirem aqueles que queriam agredir e machucar as ovelhas, que seriam os lobos e outras feras. Por isso que Davi aqui em Salmos 23, versículo 4, ele diz que o cajado e a vara do Senhor consolam. Por muito tempo, muitos líderes e pastores eclesiásticos e homens e mulheres usaram o cajado e a vara não da forma que o bom pastor que é Jesus, e os pastores de ovelhas lá em Israel usavam e usam até hoje, que é para proteger e consolar uma ovelha. Por muito tempo, muitas pessoas, muitos líderes religiosos usaram o cajado e a vara, não para consolar uma ovelha, mas para espancarem ela, mas para baterem nela. E por isso que existem muitas ovelhas hoje que estão fora das nossas igrejas locais, feridas com a igreja, feridas com líderes religiosos, porque de fato o cajado e a vara foram usados de forma errada. Então eu quero com essa reflexão te puxar para que você viva assim como o bom pastor Jesus, usando o cajado e a vara, não para bater, não para espancar uma ovelha, mas para consolá-la, para trazer descanso e consolo para ela. Que Deus te abençoe.